Oi, Laura, tudo bem? Pessoal, já estava tudo aqui esperando. Rosiane, a Tami, Rita, eita, nossas companheiras aqui de lives. Que legal. Laura, seja bem-vinda, tá com a gente. Pati, que acabou de entrar também, que é a nossa convidada especial de hoje. Muito obrigada, Kelly de São Paulo, que está com a gente aqui toda noite também. Kelly, muito obrigada. A Kelly deu umas dicas muito legais para a gente de tema, tá? E vou colocar aqui. Tiago, nosso colega, Teta, Nélia, que também está com a gente todos os dias. Ó, tem um monte de gente que eu já estou conhecendo aqui, hein? Que estão acompanhando já as nossas lives ou as nossas meditações pela manhã, muito legal. Carlinha, nós vamos dando vou esperar um pouquinho, tá bom, gente? 2 minutinhos. A Rita tá dizendo que não conseguiu hoje a meditação. A meditação não fica gravada, tá, Rita? Eu tô gravando só as lives, tá? Deixando à disposição, mas a meditação não fica gravada. Mas não tem problema, amanhã vai ter de novo, tá? Gente, quanta gente entrando, eu tô muito feliz, todo mundo prestigiando a nossa teacher querida, amada, que é a Pati, que vai estar aqui com a gente. Eu já vou chamar a Pati aqui, para já puxar ela, para ela já aparecer aqui. A Lu tá aqui também com a gente, online, Raquelzinha, nossa amiga, Teta Healer, tá sempre com a gente também. Oi, Pati, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Que legal. Olha, você viu quanta gente, Pati, já entrando aí? Vi, tá lindo. Seus alunos queridos, nossos colegas, Teta Healer, a Kátia, amiga nossa, acabou de entrar, que é Kátia, que vai falar com a gente de finanças essa semana, muito importante, né? E todo mundo vai ter que Sim. se programar e financeiramente essa semana vai ter uma live com ela, tá aí com a gente também, Michele, a Solzinha, Sol, boa noite. Bem? Que legal, gente. Olha quanta gente. A gente vai ter que esperar um monte de minutos aqui, esperando público, né? Que tem muita gente assim. Essa live realmente é muito especial, né? Eu já vou começar a falar aqui para não ficar falando oi, 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 né? Que senão fica toda hora falando oi. A Lele acabou de entrar também. Legal. Gente, vamos lá, né? Para quem está chegando agora, não participou das nossas outras lives, o que acontece, né? Então, na segunda, olha como muda, né, a nossa vida, né, Paty? Segunda-feira passada, eu lembro que a Paty me mandou uma mensagem 7 horas da manhã, perguntando se, e aí, a gente vai manter o grupo de prática, né? Porque as pessoas já estavam perguntando se ia ter, se não ia ter, porque a gente já tinha passado um final de semana um pouco tenso, né? Já tinha começado as informações de quarentena e tal. E aí nós duas nos conectamos com o criador e sim, vai ter o grupo de prática, né? Então, fizemos, né, o nosso grupo de prática ao vivo, presencial, né, com os nossos colegas terapeutas aqui, e foi lindo, né, veio quem tinha que vir, fizemos, foi muito uma conexão muito linda, né, no final a gente fez uma roda de cura pelo planeta muito lindo, e ficamos aí vendo o que ia acontecer durante a semana, né? Se ia continuar ou não as questões presenciais, as nossas atividades. E no fim, no dia seguinte, já mudou tudo, né? Então, assim, foi muito rápida essa mudança, né? E aqui no espaço nós tínhamos várias atividades programadas. No primeiro momento, eu pensei em manter, pelo menos nessa semana que passou, mas não, né? A gente foi acompanhando aí minuto a minuto e vi que não. Mas eu não queria perder a conexão, né? Porque a gente já tá, é tanta coisa. Aí na terça mesmo me deu um insight, eu acabei fazendo a prática do Ho Oponopono, que ia ser presencial, a gente abriu para ser online, porque veio muito forte também de faça, né? Então a gente mudou a prática, que tinha um tema, e aí a gente acabou fazendo ela para. Enfim, mudamos o tema, foi para o planeta, né? Para a gente fazer o Ho Oponopono para o planeta Terra. E então a gente resolveu fazer a nossa programação online aqui, meio improvisado, sem muito combinação e nem nada, né? Para colocar atividade mesmo, que a gente sabe que é um momento que nós estamos recebendo um excesso de informação, né, nos nossos grupos, WhatsApps, na nossa vida, família, né? Então a gente, além de filtrar um pouco, é importante que a gente se mantenha conectado nesse canal aqui entre pessoas
que possam trazer para a gente um pouquinho de conhecimento, de calma, de acalento, de esperança, né? Para que nos mantenham conectados aí com a nossa, com o nosso plano, né, espiritual, para que a gente mantenha aí a nossa saúde física, mental e espiritual e saiamos todos melhores do que entramos, né, nessa Com crise. certeza. Tá? E então hoje para mim foi muito especial convidar a Paty, né? Porque afinal tem que falar do Teta Healing e a semana inteira tá me vindo da conexão com a Terra. É a Terra, né? O planeta está respondendo, está trazendo aqui, né? Tá respondendo ao que foi feito aí esse tempo todo. E nada é por acaso, a gente sabe, né? Há pouco tempo foi lançado Você e a Terra, né, Paty? Depois você vai falar direitinho disso. O tema aqui não é Você e a Terra, tá, gente? Que é um curso do Teta Healing, mas tem essa questão da conexão. E o Pode curso é falar um maravilhoso, pouquinho né? disso, né? Vai dar uma palhinha, né, Paty, pra gente do Assim, curso. escolha. E a conexão não tem jeito. Então, quando a primeira vez que eu ouvi a Paty dando esse curso, que falava daquele nossa conexão tão forte, né? Do que nossos sentimentos, os nossos pensamentos, da gente estar na mesma vibração, o que o planeta está vibrando, que a gente pode sentir, enfim. Eu falei, gente, a Paty tem que estar com a gente. Aí eu convidei, ela aceitou, fico muito feliz, Paty. Né? A Paty foi, para Eu quem agradeço o conhece, convite. então vou apresentar. Oi para todo mundo que entrou, né? Tem muita gente entrando ainda, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu sou a Simone, do Espaço Ser Pleno. Muito obrigada de vocês estarem aqui com a gente. A Patrícia Borges foi a minha instrutora de Theta Healing. Foi através dela que eu conheci o Theta Healing. Sou muito grata a ela, sou muito grata ao Theta Healing, que mudou muito, muito, muito a minha vida, tanto é que eu estou aqui hoje na câmera, ao vivo com vocês, assim, essa conversa. Foi o Teta Healing que trouxe isso, nessa transformação. Então, com muita honra, assim, com muito carinho, né, que a Paty está aqui, e eu fico muito, muito agradecida, Paty, de você estar com a Eu gente. agradeço. Então, eu já vou passar para ela, tá? Não sei se você já quer entrar no assunto ou quer já ir cumprimentando as pessoas, Paty, mas é isso, está com Ok. você. Tá bom. Gratidão, gratidão pelo convite, né? E eu também estou superando aqui o ao vivo, né? Vídeos. Não tenho costume, mas o Theta Healing tem realmente esse poder de fazer a gente superar os nossos desafios, né? E essa é uma das propostas da Simone, né, com essa live de hoje, me convidando também para ver se a gente consegue levar para vocês um pouquinho da ideia do Theta Healing, de como que ele pode ajudar a gente nesse momento, né, Si? E Uhum. eu sou muito grata a Simone também por ter me acolhido, por me acolher sempre na casa dela, né, com os meus cursos. Simone é uma das pessoas que conheceu o Theta Healing e teve uma facilidade incrível para usar a técnica. Então, uma terapeuta de Theta Healing que eu super recomendo também, né? Então, gratidão, Si, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Theta Healing para quem ainda não conhece, né? Que é uma terapia holística, né? Fundamentada, tem alguns fundamentos na física quântica também, mas é uma terapia energética. E a gente usa essa terapia através de uma meditação guiada, né? Através dessa meditação guiada, a gente entra em ondas cerebrais teta, que eu quero falar um pouquinho sobre as ondas cerebrais para vocês também entenderem a Uhum. importância da gente se manter calmo e tranquilo nesse momento. Então, quando a gente acessa a onda teta através dessa meditação, a gente consegue acessar o inconsciente. As ondas teta também são as mesmas da hipnose, é a mesma do estado búdico, né, que é um estado profundo de meditação. Então a gente já calmamente a gente pode acessar também informações do nosso inconsciente, tá? Então, através dessa meditação a gente consegue informações que estão guardadas e que muitas vezes a gente não sabe que elas estão dentro da gente, são emoções e são crenças que podem estar sendo trazidas do nível genético que a gente fala, né? Vem dos nossos ancestrais, pode ser do nosso coletivo, pode ser da infância ou qualquer coisa que a gente tenha vivido durante a vida. Isso pode trazer bloqueios, né? Crenças limitantes que vão influenciar no nosso dia a dia.
né? Então, vou falar um pouquinho sobre essa premissa básica do Theta Healing, que a gente trabalha também, né, Si? Uhum. Com o poder do pensamento, né? O poder das palavras, né? Que tudo é energia, tudo é frequência e vibração. Então, a gente já sabe que no início era o som, era o verbo, e através dos nossos pensamentos, a gente gera sentimentos, né? E esses sentimentos, eles geram uma frequência vibratória no nosso campo energético como um todo, mas também influencia na nossa frequência mental, né? Nas frequências cerebrais, influencia na frequência do nosso coração também. Então, independente de eu acreditar ou não, né, tem experiências feitas nesse sentido, até repostei esses dias uma experiência que eu fiz, o Dr. Masaru Emoto, muita gente já conhece, né, com É. arroz, ela é incrível, e aí a gente coloca um pouquinho de arroz num copo, num recipiente, né, arroz cozido, fala amor, e no outro potinho fala ódio, né, e a gente vê o resultado disso no arroz. O arroz ele fica com um bolor, né? Quando o arroz está no potinho do ódio, a gente fala sem intencionar. E o potinho do amor ele fica mais branquinho, ele fica mais saudável, né? Então, já que a gente está falando também de saúde aqui, é importante a gente entender esse conceito de que quando eu falo, de quando eu vibro, penso e guardo algum sentimento dentro de mim, eu estou guardando coisas que podem produzir uma química positiva para o meu corpo ou uma química que é negativa para o meu corpo, nociva, na verdade, né? Se a qualquer momento quiser complementar, Tá. tá? Parece que você leu o meu pensamento. Olha a conexão que a gente está, né? É porque eu ia falar, né? Porque na hora me veio assim, né? Quando você falou do corpo, como assim? Eu estou muito conectada com essa coisa da Terra, do planeta. Eu falei, imagina esses milhões, bilhões, trilhões, um número infinito de pensamentos, né? Desde Sim, a certo. origem da Terra, né? Ali, Sim, né? Então, não é à toa tudo que está acontecendo, né, Paty? Então, imagina o quanto que foi irradiado aí, né? sim, Eu tenho uma visão assim, uau, sabe? Pode continuar. sim. Não, e a energia que a gente vibra e que a gente está emitindo é bem esse o caminho mesmo, você está certíssimo. Eu só ia colocar aqui que são 7,5 bilhões de seres humanos pensando, sentindo, vibrando, né? 70% do nosso corpo é água, né? Os números 7 aí pelo ar. Mas são 7,5 bilhões de seres humanos, são mais ou menos 70% de líquido que tem dentro do nosso corpo, e tudo isso é energia, né, que está se movimentando o tempo todo, porque mesmo uma pedra que parece que está parada, ela tem uma energia ali também, né? Nós somos parte dessa energia. Então, foi bom você ter falado disso, Ci, que me trouxe uma outra informação importante que eu preciso passar sobre o Theta Healing, que é que a gente trabalha com a energia do amor incondicional, Uhum. né? E é uma energia comprovada cientificamente. Alguns chamam, inclusive, de vácuo quântico, né? Mas é uma energia que existe dentro das células de todos os seres humanos, né? E de tudo que há, e de tudo que existe. Nas moléculas de água, na molécula do ar, no celular que a gente está usando agora. Então, dentro de cada célula tem um átomo que tem um elétron, e dentro desse elétron tem uma energia que chama também ATP, e que está em tudo que existe. Então, somos todos um nesse sentido, né? E a gente, quando trabalha com Theta Healing, a gente está trabalhando no nível genético, né? Tanto é que os nossos cursos chamam os iniciais DNA 1, Yeah. DNA 2, avançado, porque quando eu me trabalho, eu estou trabalhando no meu nível genético, isso pode influenciar em toda a minha família que estiver pronta para receber essas mudanças, né? A gente vê isso, né, no Uhum. dia a dia. Muita, muita. Impressionante. A gente trabalha e vê as pessoas mudando em volta da gente, Uhum. né? E aí, então a gente está trabalhando no nível genético. Então, quando eu me trabalho, quando a Simone se trabalha, a gente está proporcionando uma cura para todo o planeta, né? Porque somos um. Então, quando eu mudo algo aqui, teve uma outra experiência muito importante que eu acho interessante complementar, é a do
da comunicação celular, né? Que é quando a gente pega esse elétron, divide ele, dentro do elétron tem uma energia de amor incondicional, Uhum. e a gente pega parte desse elétron, deixa ele aqui com a gente, e outra parte desse elétron a gente manda para outra parte do universo, e estimula, meu irmão, e estimula, quando a gente estimula esse primeiro elétron aqui, o outro recebe o mesmo estímulo instantaneamente, né? Então, quando eu me curo, a Simone se cura, a gente está fazendo essa live para 46 pessoas, vocês podem ter certeza que tudo isso vai reverberar muito mais, né? Então, o que mais? Mais alguma coisa assim que você quer complementar? Não, acho que é isso mesmo, Paty. Pode. Só quero falar aqui Sim. para o pessoal, enquanto a Paty está falando, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, algum comentário, vocês podem ir escrevendo aqui, que eu vou anotando, tá? Para a Paty não se perder. E depois ela responde, ela vai fazer a explanação dela, tá? E aí a gente responde tudo. Já tem até, inclusive, uma pergunta aqui. É, enfim, não sei se você está vendo aí, Paty, né, da Rô, não é pergunta, na verdade, ela está fazendo uma Sim. reflexão, que ela Isso a estava gente preparando a janta e pensando nisso. Tanto quem evita ficar ligada nessa energia que estamos, tanto quem não acredita no vírus, acabam ficando protegidos do contágio. Ou isso é crença, né? É, Sim. Tá, deixa eu só prestar atenção aqui direitinho. Estava preparando a janta. ela está dizendo quem não acredita no Sim. vírus está livre do Uhum. contágio, por exemplo, é uma crença, né? Vamos dizer assim. Quem não está vibrando nessa energia, ligado aí em todas as informações, né? Enfim. Mas aí depois você pode. Eu vou anotar isso aqui e aí no final a gente Tá. vai, para não se perder, para você não se perder aí na sua explanação, tá? Tá. É, e Mas eu aí vou a gente pegar um vai. isso aí. Tá E bom. de repente depois. Mas vai anotando para mim, Cid, porque Vou eu anotando, realmente pode não vou deixar. conseguir acompanhar. Então, assim, a gente tem níveis de crenças, né? Independente se eu hoje aqui no meu nível, né, consciente, falar assim para vocês, eu não acredito no vírus, eu acredito que eu sou imune, né? Isso pode não ser a mais alta verdade, tá? Porque a gente tem crenças que são do coletivo e que no nível racional e consciente eu acho que eu não tenho. Mas no Theta Healing a gente pode fazer testes, André. Então a gente pode fazer testes também musculares ou teste energético, né? A gente faz tanto no dedo da pessoa, testando a musculatura, sentindo se o inconsciente dela vai trazer uma resposta sim ou não. Ou a gente pode fazer esse teste em pé, como um pêndulo, né? E o meu corpo, o meu inconsciente vai trazer essa resposta para mim também. Então, assim, eu posso hoje estar dizendo para vocês, olha, eu não acredito nesse vírus, eu estou imune, né? Nada vai me acontecer, mas se eu tenho medos genéticos e se eu estou ouvindo muita televisão, né? Ou se eu tenho algum outro medo mais profundo, né? Isso pode abrir o meu campo energético para que eu absorva essas crenças. Ela pode estar no meu inconsciente. Então, para a gente ter certeza que a gente não acredita mesmo nisso, seria importante fazer um teste muscular Uhum. nesse. É. Então, não dá para confiar nisso totalmente, mas isso ajuda bastante, tá? Então, evitar ficar ouvindo sempre energias negativas, né? Pessoas falando que o mal vai acontecer, é, vibrando nessa energia, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no que eu estava falando do Theta Healing, né? Sobre as Uhum. nossas crenças Uhum. e sentimentos, como isso vibra no nosso campo e o que que a gente pode atrair ou não. Bom, nós somos vórtices de energia, tá? Como eu falei antes, tudo é energia. Eu tenho uma energia, você tem a sua, uma caneta tem a própria energia dela, tá? Então, como é que eu sei como é que eu estou vibrando minha energia? Vai depender muito dessas crenças que estão realmente no meu inconsciente, mas vai depender muito também de como eu estou com os meus pensamentos hoje, tá? Porque a gente tem várias ondas cerebrais, como eu falei no começo, o que a gente usa no Theta Healing é a onda Theta, mas o que a gente costuma estar usando normalmente são frequências mais rápidas, mais aceleradas. Por exemplo, agora, falando, ouvindo, prestando atenção, a gente está usando uma onda beta, que a gente também usa no trabalho do Theta Healing, tá?
Mas, hoje em dia, o ser humano está vivendo em onda gama, que é muito mais acelerado, né? E essa onda gama, quer dizer, todos os nossos pensamentos e sentimentos, eles criam uma frequência de energia, né? Então, a onda gama são pensamentos mais agitados, né? Quando a gente está com estresse, quando a gente está com preocupação, quando a gente está com medo e perde o sono. Então, os pensamentos estão vibrando muito rápido, muito forte, e tudo isso é uma frequência eletromagnética, né? E a gente acaba emitindo essa frequência. Então, se eu estou calma, se eu estou tranquila, se eu estou confiante no amor, de que eu estou protegida, eu já estou mantendo uma frequência energética mais saudável para o meu corpo, né? Uhum. Porque a frequência teta é de 4 a 7,4 a 8 por aí, hertz por segundo, tá? E o nosso coração, a frequência dele saudável é 5,28 por segundo, mais ou menos. A frequência da Terra, do planeta Terra, também é 7,82. Então, tudo isso vibra numa frequência só. O nosso planeta Terra, o nosso coração, a frequência que a gente acessa o nosso inconsciente e o amor incondicional, né? São frequências de alta vibração e que são saudáveis para o nosso corpo, tá? E o que que acontece? O nosso planeta, além de toda a radiação nociva, né, que a gente emite com micro-ondas, com televisão, com celular, Lá. com várias coisas, né? Avião, enfim, vários tipos de radiação que a gente está emitindo hoje todo dia. Além dela, né, o que a Vaiana explicou para a gente agora nesse último curso, que ela deu para a gente do curso da Terra, que foi um curso que foi trazido de urgência, e vocês vão entender o porquê já já, né? Nada por Tá cada vez acaso. mais claro para mim por que foi trazido esse curso com urgência. Então, nesse curso a gente aprende, a Havaiana ensinou pra gente, que a frequência dos nossos pensamentos, quando estão em onda gama, muito rápido, muita preocupação, muito medo, ansiedade, isso faz com que a frequência do planeta mude também. A frequência de muitas pessoas vibrando nessa energia mais de alta vibração, né? De alta, não é nem de alta vibração, ela é mais pesada, na verdade, né? Essa frequência. Então, ela vai interferir diretamente na nossa camada de ozônio, inclusive, né? Vai deixar outras pessoas mais agitadas, porque como é que eu funciono? Se eu sou um vórtice de energia, eu estou vibrando calma, né? As pessoas que estão em volta de mim acabam se acalmando do meu lado, né? As pessoas já conhecem um pouco da energia de calma. E se eu sou um vórtice de energia e estou atraindo calma, e eu estou também no orar e vigiar, né? Porque é importante a gente entender que se eu não Sei estou lá, né, controlando, Paty? vou falar sobre isso também. Então, assim, se a gente não presta atenção, né, de que a gente pode estar captando uma energia externa, assim, que a gente sente o todo, somos parte do todo, né? Então, se a gente não presta essa atenção, a gente acaba sentindo a energia do todo e entrando na frequência dos outros vórtices de energia. Então, se eu assisto muita televisão, por mais que eu esteja aqui calma, tranquila, confiante, eu acabo ouvindo aquilo e trazendo um pouco daquela energia para mim. Quando eu percebo, eu já estou estressada, já estou nervosa, já estou preocupada, porque eu estou entrando nessa frequência, né? Então, uma das dicas é essa que a Simone deu agora, é o orar e vigiar, que a gente já sabe que palavra tem frequência e vibração. Quando eu falo, eu emito essa energia, né? Quando eu penso, eu também gero um sentimento dentro de mim, isso gera uma química no meu cérebro, isso vai gerar atitudes e comportamentos meus. Então a gente fala é orar e vigiar e cancelar. Eu vou ensinar o cancelar para você. A minha avó batia na madeira, né? 3 3 vezes. vezes. Falava, cancela, oh, cancela não, isola, menino, não fala besteira, né? E isso hoje já é científico, tem até o Hélio Couto, ele já ensina isso também, que é uma forma da gente recondicionar os nossos pensamentos. Tanto é visual,
como é auditivo, então tudo que eu falo, a minha voz tem uma assinatura energética, eu reconheço a minha voz. Então, se eu falo assim, o mundo está um caos, vai dar tudo errado, o meu, já cancelando, o meu inconsciente está ouvindo isso. E ele vai fazer com que eu direcione a minha vida para que isso aconteça. Né? É dessa forma que a gente cria a nossa realidade, com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, se eu penso, o mundo vai ficar bom, né? Eu vou superar essa crise, eu vou ter criatividade, eu vou aprender com tudo isso que está acontecendo, meu inconsciente escuta e fala, então ok, então a gente vai agir nessa direção. Então a gente pode retreinar o nosso cérebro, né? Orando, vigiando, cancelando. Ouviu alguma coisa que você não quer, que vire realidade na sua vida? Cancela, 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 tá? 3 vezes o nosso inconsciente fala assim, tá bom, já entendi. Então a gente fala cancela, 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 igual a vovó fazia 3 vezes o isola. Isso já ajuda bastante, né, Ci? Muito, muito. Alguma pergunta até agora, por enquanto? Temos alguns comentários aqui, as pessoas, né, gratas, né, com sentimento de gratidão por estar participando, dizendo que é uma delícia estar com você. O André, o André, o nosso André, está dizendo que nós, Teta Healers, temos um potencial enorme para ajudar, transmitindo energia positiva, calma e cura para todos, né? Para a gente aumentar essa egrégora, e a gente está percebendo, não só, né, nós, os Teta Healers, dentro dos nossos grupos lá, né? Muita gente realmente é um chamado muito grande, né? Para a gente trabalhar. E tem a pergunta da Kelly de São Paulo, falando se dá para usar o Teta para limpar essa sensação de pânico que tem nos rondado diariamente. Com certeza. Sim, né, Ci? Oh. Aliás, eu costumo dizer que o Teta tem solução para tudo, né? Ele pode não solucionar tudo, mas ele faz com que tudo fique muito mais fácil e mais leve, né? A gente, inclusive, eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouquinho do conceito de cura, né? Uhum. Que é interessante a gente não confundir. A gente vê, às vezes, algumas pessoas falando, né, que o Theta Healing promete cura. Não prometemos, mas que elas acontecem, acontecem. Né? São bem possíveis de acontecer. É claro que o conceito de cura, ele pode variar muito, né? A gente, às vezes, acredita que a cura é a solução de um problema, ou é a pessoa não ter mais uma doença. E muitas vezes a cura é passar pela doença, como eu acredito que é o processo que a gente está vivendo hoje, né, Uhum. Si? Uhum. Então, assim, às vezes a doença, as pessoas olham para a doença ou para o problema como se fosse algo negativo, como se fosse algo, um inimigo, né? A doença, ai, que coisa ruim, por que que isso está acontecendo comigo? De alguma forma, nós todos criamos essa realidade, a gente cria a doença que a gente vive, a gente cria os problemas que a gente vive, às vezes é duro, né? Uhum. Aceitar e entender isso, mas às vezes a gente faz isso de uma forma muito inconsciente e é sempre para um aprendizado. Uhum. Então, é bom entender assim que a gente pode limpar medo, pânico, toda a angústia que está vindo com a situação atual do planeta com o Theta Healing, pode, tá? Não só pode, como eu super recomendo. Cada um vai ter seu tempo de assimilar, de de viver sem essa dor, né? A gente vou fazer algumas coisinhas aqui no final, junto com o coração, né? Se vou fazer alguns downloads que a gente chama, ou Ótimo. algumas programações positivas também. Então é bom a gente entender isso. Para tudo tem solução. A gente pode ir amenizando, mas muitas vezes a cura é até a morte, né? Às vezes algumas pessoas estão sofrendo tanto, tanto, e que a cura para ela é morrer. Mas no nosso mundo hoje, eu acredito que esse seja um dos maiores medos que as pessoas estão vivendo hoje, que é o medo da morte, o medo de morrer, o medo de que algum ente querido morra. E também tem o medo da escassez, né? Como é que eu vou ficar sem trabalhar? E como é que a gente vai ficar sem comida? As pessoas superlotando tudo isso. E esse medo também é um medo que vem genético, né? Vem dos nossos ancestrais que viveram guerra, vem de crenças coletivas de fim de mundo,
né? Então a gente vai detectando quais são os nossos maiores medos e quando a gente vê, a gente está lidando bem com a situação hoje. Porque não necessariamente, por exemplo, o medo das pessoas hoje, voltando à técnica do Theta Healing, tá? O medo hoje é o que que vai acontecer daqui para frente, né? Essa é a raiz, não, digo assim, é uma frutinha de uma árvore que seria a primeira pergunta que alguém traria para uma sessão de Theta Healing, né? Se, por exemplo, Uhum, estou com medo, uhum, estou em pânico com a situação atual. Ok. E a gente diz que essa é uma fruta de uma árvore inteira. uhum, Bom, esse é o exemplo que eu gosto de usar, né? Então, a gente vai pegar essa árvore aqui e vai começar a achar cadê a raiz dela. A gente precisa achar no Theta Healing o interessante, que eu acho lindo, que eu adoro, é que a gente vai pegar um problema que está aqui em cima e a gente vai entender onde ele começou, por que que você está vivendo esse problema até hoje, quais eram os benefícios inconscientes que eles estavam trazendo para você, que uhum. normalmente são os aprendizados. Né? A gente diz assim, enquanto não aprende a lição, repete o padrão. Então a pessoa tá chega na sessão de Theta Healing com um medo, e a gente vai começar a fazer perguntas, né, Si? Já em Uhum. onda Theta, eu como terapeuta, a Simone como terapeuta de Theta Healing, a gente já faz a conexão, a gente já entra em onda Theta antes do atendimento, ou E hoje até eu já numa hora entrei do também antes da atendimento. live, estava aqui já preparando aqui todos, colocando todos que já iam entrar em teta. Então, a gente já vai se preparando, né? Pedindo É. uma guiança maior. Então, a gente se conecta com essa frequência teta e o cliente, por frequência, por conexão, por intenção, por vontade de se curar, seja ao vivo ou online, ele entra em frequência teta também. Isso já foi testado, né? Colocado eletrodos nas pessoas e comprovado cientificamente. Então, a gente vai estar nesse estado teta, acessando o nosso inconsciente, e o terapeuta vai fazer perguntas, isso a gente pode se auto-aplicar também, né? Então a gente vai fazendo perguntas específicas, tá? Para descobrir a raiz, o motivo pelo qual isso continua no seu sistema, o medo, por exemplo, para que que ele está te servindo, quais foram os aprendizados, e a gente faz uma reprogramação mental. Uhum. Então, tem um lado muito espiritual bem lindo do Theta Healing, tá? Mas ele também pode ser usado para céticos, para as pessoas que não acreditam na espiritualidade, tá? Porque tem um lado fundamentado aí também. E independente disso, experimentando a gente sente os efeitos, né? Se algumas coisas a gente sente assim bem rápido, outras podem levar um pouquinho mais de tempo. Então a gente vai fazendo essas perguntas para encontrar a raiz da sua questão. Hoje o medo é da crise, é do que vai acontecer amanhã. Mas a gente pode chegar numa raiz dos seus ancestrais que viveram a guerra, então tem medo de escassez, né? A gente pode chegar numa raiz genética também do medo da morte, por exemplo. Tá? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que o trabalho é feito individualmente. Individual. Mas aqui, de qualquer forma, eu vou dar várias dicas, né? A gente vai fazer uns downloads aí para vocês. Uhum. E deixa eu só ver se está faltando alguma coisa, tem mais alguma pergunta que a Simone quer Ô, comentar, Paty, que eu sei enquanto isso, eu vou comentando aqui que a Isabel falou, mas eu acredito que você já vai falar disso, que ela está falando que nós temos um grupo, tá, gente, no WhatsApp, que é de Teta Healers, né, que são alunos e outros que também não são alunos da Paty, que a gente troca bastante informação lá. E a Paty colocou esses dias no grupo a questão da preocupação, que é uma crença de que assim eu estou fazendo algo a respeito, né? E foi tão interessante que que você colocou sobre isso, essa preocupação. Por que que a preocupação está servindo para mim, né? É porque eu acredito que pelo menos eu estou fazendo algo com aquele problema, né? E foi super interessante que nesse dia eu tive um atendimento de uma pessoa que me procurou que estava já em pânico. Acho que foi no segundo dia de quarentena, sei lá, e pediu uma sessão urgente, e aí você já tinha dado essa dica que eu já usei, já funcionou para pessoa. Então, de repente, quando você for falar aí da questão da terra, falar um pouco disso também. eu já vou pegar o gancho e já vou falando. A gente vai emendando um assunto no outro aí, não tem problema não.
Mas é perfeito isso da preocupação que se encaixa com medo também, né? Que é uma Uhum, das questões que a raiz da preocupação é o medo, né? A gente começa a se preocupar porque tem um medo antes disso. uhum, Então, é importante a gente falar porque a gente pode usar o cancela também para as uhum, preocupações na hora que eles vierem, né? Normalmente elas vêm dos nossos ancestrais, porque precisavam mesmo se preocupar, né, com o que iam comer. Eles precisavam, já entrando um pouquinho no tema da terra também. uhum, Então, eles se preocupavam se não iam ser mortos na madrugada por um animal, né, selvagem. Eram muitas preocupações. Então, isso está no nosso DNA, da grande maioria das pessoas. Foi uma ficha que me caiu que eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Também foi com o uhum, curso da Terra, uhum, de que a gente vibra na preocupação na maior parte do tempo e ela põe a nossa frequência muito mais alta, né? uhum, Tirando também um pouco da nossa imunidade, que depois eu vou me lembrar de falar disso. Então, o que que a gente faz aí nesse caso da preocupação? A gente cancela quando elas vierem, mas se elas estiverem vindo com muita frequência, o ideal é fazer um trabalho de crenças com Teta Healing, porque ela tem a raiz no medo e a gente precisa descobrir qual é a raiz que está sustentando a preocupação. uhum, Mas tem essa questão da preocupação ser uma forma de parecer que a gente está cuidando, né, de alguém ou de alguma situação, uhum, mas a gente se preocupa por quê também, né, Si? Porque uhum, a gente acha que a gente se preocupar, a gente vai evitar o pior. Se a gente se preocupar, a gente está cuidando de alguma coisa. uhum, Se a gente uhum, se preocupar, aquilo de errado não vai acontecer. uhum. Porém, não é bem assim que funciona. E quando você deu essa dica, na hora me veio, né, assim, eu, né, falando assim por mim, tem essa questão, quando tá com problema, parece que assim, eu preferia, tá, porque eu já trabalhei isso depois também, preferia ficar, continuar pensando no problema, porque eu realmente, não, se eu deixar de me preocupar, é como se eu não estivesse trabalhando para resolver o problema. Ou seja, a gente fica alerta o tempo todo, né, o tempo todo ali com aquela coisa, gente, aí eu falei, não, calma, não é isso, né? Ó, É, foi excelente essa dica, Paty, muito obrigada. pois é, e outra palavra-chave, né, que a Havaiana trouxe também no curso da Terra é a calma, Uhum, né? E a preocupação também vai pôr a gente numa frequência diferente e isso abaixa a nossa imunidade, uhum, né? Então, a gente não precisa se preocupar, a gente pode cuidar, a gente pode prevenir, a gente pode planejar, a gente pode tomar precauções, como a gente está fazendo agora, mas sem precisar da preocupação que põe a gente no estado de alerta. E adorei essa deixa. Gratidão. Porque a gente, no estado de alerta, né, é aí onde a gente entra, onde a gente afeta a nossa imunidade. A Vaiana ensinou pra gente lá no. Bom, eu aprendi com ela, né? Talvez alguém tenha aprendido antes, mas depois eu descobri que tem um vídeo, depois eu posso compartilhar com vocês, que o nosso sistema imunológico, eles são soldados, né? Então eles estão ali prontos para defender a gente. E se você está o tempo todo preocupado, o tempo todo com medo, o tempo todo ansioso, estressado, né, vibrando nessa frequência muito alta dos pensamentos, o seu sistema imunológico ele pensa que tem que estar o tempo todo na defensiva, né, preocupado com alguma coisa. E nisso ele não descansa. E se vem um vírus, uma bactéria ou qualquer outra coisa, na hora de te defender, o seu sistema imunológico ele não está descansado, ele não está forte o suficiente, como ele deveria estar para poder te defender. Tá? Então, é por isso que é importante a gente manter os pensamentos mais tranquilos. Por mais que a gente tenha crença lá no inconsciente do coletivo, se a gente mantém um pensamento calmo, né? Tem até uma música que fala coração tranquilo, mente ereta. espinha É por ereta e aí. coração tranquilo. Tudo é questão de manter, né? É, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É isso mesmo. Exatamente. E, gente, é, é simples, né? Eu sei que não é tão simples assim, porque o medo, quando ele bate, ele domina, né? Ele tende a paralisar a gente. Mas quem domina a gente mesmo somos nós, né? Então, é isso que o Theta Healing vem ensinar pra gente, que a gente já pode aprender agora,
sem precisar conhecer tão a fundo o Theta Healing. Porque assim, eu domino os meus pensamentos. Eles vão vir e eu escolho se eu quero alimentar esses pensamentos ou não. Tá, eu não quero alimentar esse pensamento. Cancela, cancela, cancela. Para quem conhece o Theta Healing, vamos fazer um dig, tá, gente? Não evitem o digging, não façam só downloads, porque a gente sabe que isso não funciona tão bem. Então, cancela os pensamentos de preocupação, de medo, e substitui automaticamente por um pensamento positivo. Vocês vão ver que isso já vai acalmar. E se você reparar que está sempre cancelando o mesmo pensamento, então é sinal de estar precisando de uma terapeuta de Theta Healing. Uhum. Mas, de qualquer forma, também pode se trabalhando. Tá? Tem um livro de Theta Healing também, que apesar da técnica estar um pouquinho desatualizada no livro, deve estar vindo um livro novo para a gente ano que vem, ali já dá para você aprender muita coisa, Uhum. tá? Alguma coisa aí, Si, que eu tô achando bom que as perguntas estão se encaixando no que eu preciso falar. Na perguntas, a Thalita está perguntando se possível, né? Ela gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Teta e a conexão com os nossos antepassados. A Renata comentou aqui que ela substituiu o medo dela exacerbado, né, pelo download, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com vocês. Eu faço a minha parte na quarentena e o Criador fará a dele, né? Tem mais um comentário aqui da Isabel, dizendo que uma dica que ela está fazendo na casa dela, nas orações e meditações, é pedir para o Criador para criar em nós anticorpos ao vírus e expandir para toda a humanidade e vibração. Né? Maravilha. Aí a Kelly aqui tá boa dica. A Kelly, gente, aqui que fez uma das perguntas, ela é a mãe do Dedé, tá? Do André, que todos vocês conhecem, que a maioria conhece. E o André, nosso Eu também. teta que se formou com a Paty, viu, Kelly? O André se formou com a Paty. Ah, não, foi com a Roseli, mas ele acho que se formou com você, né? Porque tanto curso que ele fez aqui. E a Vivian está dizendo que ela já está muito ansiosa, está sem energia, sem força, paralisada. A Vivian já está vivendo essa vibração aí do medo, da preocupação. Ela está sentindo isso nela, né? Esses Tá. foram os últimos, tá? Depois a gente vê mais coisa aqui. Bom, as dicas que as pessoas estão dando aí, depois, se você quiser me Tô complementar na anotando. oração final, as Aham, dicas de downloads, né, para tá. proteção Eu tô contra vírus e anotando. tudo mais. Aham, tá. Bom, então, deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês. Tá, uma forma, né, da gente, como é que eu vou saber se essa frequência que eu estou sentindo de medo é minha mesma ou Uhum. se é de outras pessoas, né? Então, tá, eu tô aqui, tô confiante, eu tô com um pensamento bom, não tô com medo do vírus, não tô em pânico, mas de repente eu senti uma energia, começou a me dar um medo do nada. Assisti um filme, eu falei com uma pessoa no telefone e eu comecei a sentir esse medo. Então, o que que a gente vai fazer nesse caso? Uma dica da Havaiana que é bem simples, você não precisa ter o Theta Healing para isso, né? Mas se tiver o Theta Healing, potencializa. É pegar um copo d'água, tá? Enche o copo d'água. Para quem não tem o Theta Healing, você vai abençoar a água. E eu recomendo fazer isso sempre, tá? Sempre que você for beber água, abençoa a água, abençoa o seu alimento, né? A gente sabe, aprende no Theta Healing que a bênção é tão poderosa quanto o amor incondicional. Então, se você ainda não aprendeu a enviar amor incondicional, você pode abençoar, né? Vovó também fazia isso É. antigamente. Então, tem todo um fundo, né, de sabedoria nisso tudo que a gente está passando aqui e que é importante deixar claro também que sim, então se isso faz sentido para vocês, tá? Não, a gente não está querendo que ninguém tem que acreditar em nada aqui. Mas se servir, se fizer sentido, utilizem. Pelo menos tem feito muito sentido para gente, né, Cid? Uhum. É muito. Então, vocês vão pôr um copo d'água, tá? Vão segurar essa água um pouquinho aqui no seu centro, porque a gente tem um vórtex de energia, a gente tem água circulando no nosso corpo, e quando a gente segura a água aqui um pouquinho, ela entra no nosso ritmo. Ela vai Uhum. entrando em sintonia com o nosso corpo também. Abençoa a água, é uma forma de limpar a água também, se ela tiver qualquer tipo de impureza, com a bênção ela já é purificada.
e você vai beber esse copo d'água todinho. Terminou de beber o copo d'água, se aquela angústia, aquela tristeza, o medo que você começou a sentir do nada saiu, então é sinal de que não era seu, era sinal de que você estava captando o campo de outras pessoas, né? No Theta Healing a gente ensina a fechar o campo assim. Ou a gente pode fazer como se estivesse fechando um zíper, né? Desde o início da perna até o topo aqui da cabeça. Isso é uma forma da gente fechar a nossa energia, não que eu não vá doar energia, mas a gente mantém a nossa energia íntegra no nosso espaço, tá? E por falar em energia, a gente tem íons, né, positivos e negativos. Então, a radiação do celular, do micro-ondas, da internet, é considerada como íons positivos, tá? Apesar do nome ser positivo, a gente sabe que é uma energia que é nociva para o nosso sistema. E na natureza, a água, a terra, as árvores, né, elas têm negativos. Negativos na palavra, porém eles são de altíssima frequência. São super bons. Machão, também tô com saudade de Eu você. vi, né? O Machão. O Machão tá por Machão aqui, do meu gente. avô. As patinhas dele. Pra quem não conhece, o Machão é o cachorrinho da Simone, que eu amo de paixão. É. Nosso mascotinho. Então, na natureza, os íons, o nome dos íons é negativos, mas o poder deles é benéfico para a nossa saúde. Então, nesse momento, eu sei que para muita gente, né, talvez não esteja sendo possível sair de casa, mas tirar o sapato e andar descalço, mesmo que para quem mora em apartamento, né, o nosso tijolo, a cerâmica, o cimento, tudo isso tem terra. E a gente está conectado com a terra. Então, tira o sapato um pouquinho, tá? Tira um pouco essa borracha que isola a energia. Se você puder, né, quando você for descer para fazer alguma coisa muito urgente na rua, aproveita e abraça uma árvore. Toma um banho um pouquinho mais demorado, quando sentir essa energia de medo, né? E intenciona. Uma das coisas que a gente faz no Theta Healing é que o que mais funciona no Theta Healing, na verdade, é o poder da intenção, né, Cid? Uhum. Porque a gente trabalha com as leis universais também. Uma das leis é a lei do puro intento. Então, independente de você conhecer o Theta Healing, de você saber fazer a meditação, e a gente pode depois disponibilizar a meditação para quem quiser. Eu Uhum. não sei se você já tem alguma gravada, se, mas eu costumo indicar uma da Gitpod também, Eu gosto muito né? da Git, aquela que a gente vai se expandindo, amo aquela. Maravilhosa. Então, a gente pode passar para vocês essa meditação do Theta Healing, mas se você não tem a meditação do teto, não sabe como faz, você pode intencionar, né? Feche os seus olhos e intenciona o que você quer naquela água, né? Intenciona que aquela água possa purificar o seu corpo, possa te trazer os anticorpos que você precisa também. Então, existem várias possibilidades da gente focar o nosso pensamento de forma positiva, com intenção, independente de você já conhecer o Theta Healing ou não, Uhum. né? Então, tome um banho demorado para trocar essa energia. Beba água, bastante água, isso também vai ajudar. Aqui, ó. Tô com meu copinho E aqui do lado o tempo todo. eu também. Então, quando a gente fala também, assim, uma das coincidências, né, do que a Havaiana trouxe para a gente agora, do curso Você e a Terra, com o que está acontecendo, porque a Havaiana, ela disse que recebeu um chamado, né, do Criador. Havaiana, para quem não conhece, é a criadora do Theta Healing. Foi ela que trouxe Theta Healing pra gente. Eu tô falando aqui como se fosse todo mundo Theta Healer já, né? É. Nath, Para isso. só uma coisinha, tá? Assim, nós temos só mais 10 minutos, porque aqui, quando dá uma hora, encerra, né? Ele Tá. automaticamente aqui o Instagram encerra, né? Para vocês verem como tem assunto, né? O Teta Healing tem muito assunto. A Paty nem entrou ainda na questão da conexão com a, quer dizer, já falou aí, deu uma pincelada, mas acredito que tem muita coisa. Então, assim, até ver com vocês. Olha o Machão querendo entrar, gente. Venha, Machão, vem. Ele veio aqui, ó, aqui, olha ele, gente. Vem.
Todos se esfregando aqui. É, assim, podemos eu ver com a Paty, né? Assim, aí vamos decidir aí, vocês podem teclar. Eu acho que encerrando, aí recomeçando, reconectando tudo, talvez a gente perca essa conexão, essa vibração, não sei, tá, Paty? Ou a gente marcar uma nova no próximo dia, aí fica aí à vontade. A Michelle está falando, continua, né? Para continuar, a gente precisa encerrar, né? Eu E encerro, começar e de aí abro de novo. novo uma nova live, tá? Porque ele vai encerrar automaticamente. Mas aí eu não sei se as pessoas vão ficar, se vocês querem ficar, se a Paty tem disponibilidade, né? Tem a gente, pessoal Eu falando falo que que encerra às 21 tá. e volta de novo, né? Não sabe, continue. Aí, Paty, não sei, sente aí o que você sente. Tudo bem para você a gente continuar também? Sim. Para mim, tudo bem. Eu só preciso Palpitando desse as coisas alguns como minutinhos, porque aí eu tenho que salvar, né, a live, salvo, né, para não ver, ó, nem vi passar o tempo, e não fique ansiosa, e não fiquei ansiosa nem um segundo, né? O Thiago tá achando o Thiago tá falando que é melhor outra data, porque senão não fica aqui gravado. exato. Eu não sei, gente, já não sei. Continua, ah, meu Não, Deus. vou continuar, tá? A hora que ele cortar aqui, a gente volta. Não tem muita coisa faltando, não. Qualquer Uhum. coisa, se alguém conseguir gravar pra gente com outro Na celular verdade, aí, assim, eu posso só salvar, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa live, aí eu ponho no IGTV, tá? Eu acho que fica, beleza. salvo essa, começo a outra, e aí a gente põe essa no IGTV depois, tá bom, gente? É, Então vamos não, eu ia continuar. querer. Vamos lá. Então, Bom, eu estava falando como é que esse curso surgiu, né? Que foi uma urgência. A Vaiana Stable, que trouxe o Teta Healing, ela costuma receber as informações do curso direto da fonte criadora de tudo que a gente chama de amor incondicional, alguns chamam de Deus ou o nome que você quiser. E o criador falou para ela, olha, Baiana, marca o curso dia tal, você vai dar dois cursos novos, que era o Círculo Íntimo e Você e a Terra. E faltando 5 dias para o curso já marcado, com instrutores inscritos para fazer o curso, ela não tinha conteúdo ainda, né? Mas ela foi na confiança plena de que essa energia ia trazer todas as informações que ela precisava. E dito e feito, o curso chegou para ela numa madrugada, né? Ela ficou a madrugada toda escrevendo o curso para poder passar esse curso para gente. E eu entendo que a urgência hoje é a gente tomar essa consciência de que nós fazemos parte do uhum, processo de mudança, né? Não uhum, adianta só a gente culpar as grandes indústrias, não adianta a gente culpar os políticos, não adianta a gente colocar a culpa no outro, né? uhum, Eu costumo falar, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Quando a gente aponta um dedo para alguém, tem um apontado para cima, tem um para uhum, frente, mas tem três apontados para a gente. E essa é outra premissa básica do Theta Healing, que é a autorresponsabilidade. A gente poder trazer para a gente como a gente vai poder contribuir para o bem do planeta. E o uhum. planeta estava precisando parar, assim, né? Estava precisando, ó, Precisava, é impressionante. urgente. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Tudo eu acredito que é tudo muito perfeito e que a gente não entenda agora essa perfeição totalmente, mas se a gente vai entendendo um dia, tem um propósito, né? Tem um Uhum, propósito de ser como é, de estar vindo dessa forma, mas a gente precisava desacelerar a nossa mente, apesar de ter muita gente com medo, muita gente preocupada com a questão financeira, com o futuro do planeta, com mortes e tudo mais, a gente desacelerou, né? A uhum, poluição diminuiu, os pensamentos também estão mais calmos, porque as pessoas estavam andando no piloto automático, com a cabeça a 1.000 por hora, sem pensar e sem perceber, né, que estavam dessa forma. Sem uhum, estar em contato com as famílias, né? Sem estar próximo, sem olhar para si mesmo. uhum, Então, esse curso ele veio mostrar que o quê? Que a gente tem um campo energético no planeta Terra também. Eu falei que nós somos vórtices de energia, a uhum, gente tem uma aura ou um campo energético, o nome que quiserem usar, mas o planeta também tem essa frequência, né? Na meditação que a gente vai ao centro da Terra, e no centro da Terra também tem uma frequência que é 7,82, que é a frequência saudável, frequência
boa, tanto para o planeta como para a gente, Uhum, né? Então, o que a Havaiana veio trazer é o quanto a nossa frequência energética estava interferindo na camada de ozônio. Então, uhum, agora foi um chamado maior para a gente acalmar os corações e uhum, voltar para a frequência do coração, né? uhum, Tem até uma meditação também que eu posso disponibilizar, não sei se você já tem, sim, mas quem quiser pede para mim ou para Simone, uhum. que é uma frequência do É coração mesmo, maravilhoso, saudável. maravilhoso. Então, para quem está com muito medo, para quem está com ansiedade, é muito bom escutar, porque um coração que não está saudável, quando ele escuta um coração saudável, ele vai entrando na mesma frequência. Então, a gente mantendo a nossa paz, a nossa tranquilidade, a gente vai expandindo isso para mais pessoas, né? Igual Paty, desculpa, só finalizando aqui, eu vou encerrar, porque senão ele não salva se ele encerra automático, tá? Então, o que que nós vamos fazer, gente? Eu vou encerrar para salvar aqui no Espaço Ser Pleno, a gente não perder essa live. E, Paty, você vai chamar uma pelo seu canal, pelo Paty Borges mesmo, tá? Você entra, porque senão a gente não consegue salvar. O Tiago e a Lelê falaram aqui para a gente fazer isso. Então, quem Tá. estiver entrando agora no Espaço Ser Pleno, nós vamos todos migrar para o Insta da Patrícia Borges. É Patrícia Magalhães Borges Oficial, né? Eu vou Meu nome colocar lá, grande vai ser o vocês dele. procurem, tá ali no feed, tem ali ela, tá? Então eu vou encerrar. Muito obrigada. Eu espero que todos vocês migrem para lá, tá bom? E porque realmente, Espera. mas aí a gente vai ficar um pouquinho mais uns 30 minutos, né, Paty? E aí, para a gente ficar com Um vocês, tá bom? passinho. Beijo, peraí. Tá, gente?